Eu tenho a alegria aqui de chamar novamente para mediar essa mesa, ele que teve na mediação e como mestre de cerimônias ontem da nossa atividade, o Will Lima. O Will é pedagogo, bailarino, professor, artista educador do corpo, dança e movimento, pesquisador das temáticas transversais sobre infâncias, arte e educação, educação étnico-racial para a negritude e atualmente está como coordenador do PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância da Secretaria Municipal de Cultura. Will? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né, gente? Na verdade, já. Saudações a todas, todos e todes. Estou feliz, né, de fazer parte de mais um dia tão importante dessa programação da Sexta Semana Municipal da Primeira Infância, essa iniciativa que é fundamental para que a gente possa fortalecer, refletir, perspectivar outros horizontes para as nossas crianças pequenas e bebês. E me parece que essa mesa, essa temática que vai ser abordada hoje aqui, junto com convidadas incríveis, só vai somar para que a gente possa ampliar esses olhares, né? Bom, então de início eu gostaria já de convidar as nossas convidadas mais que especiais para juntarem a mesa aqui com a gente. Então vou apresentá-las também e elas fiquem à vontade para se compor aqui à mesa. Bom, vou começar com a Adriana Serbispo, assistente social, escritora e criadora do conteúdo da família Quilombo, composta pela Adriana, seu marido Josimar e seus filhos, o Aquins e a Dandara. A família usa as redes sociais para tratar de afetividade, criação de filhos, relações familiares e educação antirracista a partir de sua visão de mundo e sua experiência pessoal. Bem-vinda, Adriana. Bom, vou também convidar aqui a nossa mesa. Gente, hoje é um dia só de mulheres incríveis. Assim, estou me sentindo muito honrado de estar aqui fazendo essa mediação com mulheres incríveis. Vanessa Palmari, indígena e formada em Pedagogia da Terra. Vanessa usa como referência seus conhecimentos da terra para relacionar com o desenvolvimento infantil no trabalho pedagógico. Atualmente, atua na coordenação de povos indígenas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Bem-vinda, Vanessa, junte-se a nós. E também chamar aqui para compor essa mesa incrível a Silvane Silva, doutora em História Social. Silvane é co-organizadora do Currículo da Cidade de São Paulo, Educação Antirracista. Atua como professora, pesquisadora e consultora nas áreas de relações raciais e de gênero, História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Antirracista e Educação Escolar Quilombola Indígena. Bem-vinda, Silvane. Fique à vontade. Bom, e para nós iniciarmos aqui, a gente vai começar fazendo a nossa audiodescrição. A gente estava conversando o quanto que essa prática ela é importante, é uma prática que nós, principalmente, né, trabalhamos na Prefeitura, em especial na Secretaria Municipal de Cultura, temos tido nas nossas relações para que a gente possa tornar as nossas práticas cada vez mais inclusivas e acessíveis. Eu sou um homem preto, de pele escura. Nesse momento eu estou usando uma camisa branca com estampas na cor marrom e amarela. Estou utilizando uma calça saruel, feita por um artista mineiro incrível. Estou com tênis branco. Vou passar para nossas colegas também seguirem com a audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher preta, retinta. Estou com uma blusa preta. Eu sou a Adriana. É uma blusa preta com um blazer de zebra por cima, uma calça laranja, um sapato preto. Estou com o cabelo com dread preso no alto da cabeça e sou bem sorridente. Eu sou Vanessa, sou uma mulher indígena, sou baixinha, sou gordinha, não tenho os padrões de beleza colocado aí, né? Meu cabelo é longo, liso e muito grosso. Sou uma pessoa sorridente também, sou uma pessoa tranquila e sou legal.
Eu sou Silvane, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com cabelo na altura do ombro, um cabelo crespo, estou vestindo um vestido estampado, com estampas cinza, azul, laranja, branco e um casaquinho branco por cima. Também tenho estatura mediana, estou usando um brinco comprido, pendente, com uma conchinha na ponta. Muito bem. Bom, nesse momento, então, a gente gostaria de adentrar a nossa temática, pensando nesse lugar do antirracismo, nessa perspectiva mesmo para a primeira infância. E aqui me parece que nós temos pilares que são muito fundamentais para que a gente possa pensar em pedagogias, olhares muito importantes, né? Eu diria que a gente tem um pilar, de fato, da cultura negra, da cultura indígena, mas também um outro pilar que também está alicerçado a essas, que é o pilar da comunidade e da família. Então, nesse momento, eu já gostaria de abrir a nossa roda, convidando a Silvane, para que ela pudesse trazer, sobremodo, um pensamento que a gente tem discutido muito dentro desse movimento do antirracismo, que é quais são as perspectivas de futuro e de experiências práticas para que a gente possa fortalecer as identidades, as existências das nossas crianças pequenas. Bom, vamos começar. Bom dia, gente. Quero dizer da alegria de estar aqui compondo essa mesa com vocês. Agradeço o convite mais uma vez feito. Quero conversar aqui hoje, né, nessa mesa, desse lugar de educadora, né, formadora, e alguém que tem pensado aí ao longo dos anos a educação e esse lugar, né, que a gente tem privilegiado para pensar no cotidiano das nossas unidades escolares, aí em relação com as famílias, em relação com toda a sociedade. Esse lugar que nós temos, que é, de fato, importantíssimo, né? Não é o único lugar da sociedade responsável por essa transformação, mas é um lugar privilegiado para que essa transformação aconteça, pelo menos ali, dentro, naquele espaço, ser um espaço seguro para as nossas crianças negras e indígenas, né? A escola precisa se transformar num espaço seguro para crianças indígenas e negras e também para todas as educadoras e educadores que estão ali, pensando também nessa perspectiva de quem cuida de quem cuida, né? Então, pensando nas nossas crianças, mas pensando muito mais também nessa educadora, nesse educador que está ali no cotidiano da escola, né? Quais são os cuidados que estamos recebendo para a gente conseguir fazer essa transformação tão desejada no cotidiano da escola? Então, para eu conseguir falar aqui dentro do nosso tempo, fiz algumas colinhas aqui, porque quem me conhece aqui já sabe que se deixar eu vou embora e a gente fica até amanhã de manhã, né? Trouxe alguns dados aqui para a gente conversar aqui nessa roda, que já é consenso entre todas nós e todos nós que precisamos combater o racismo para combater as demais desigualdades existentes no nosso país, né? Isso já é uma fala recorrente. Porém, a gente repete ela cotidianamente, vai continuar repetindo, enquanto ainda houver essas imensas desigualdades entre nós. E aí uma pesquisa recente, né, que saiu do núcleo de pesquisa, que é o Instituto de Ciências para a Infância, que é composto por diversas instituições, e demonstrou aquilo que a gente já sabe de convivência, de trabalho, que é o efeito do racismo estrutural no corpo e no cérebro das nossas crianças, né? Então, essa pesquisa demonstra que as crianças de até 6 anos têm um impacto muito forte no seu desenvolvimento, alterando a sua autopercepção, a sua autoconfiança, a sua saúde física e mental, as suas oportunidades de adquirir as habilidades e os conhecimentos que deveriam adquirir nessa idade, e os demais acessos a direitos gerais, como moradia, saneamento básico, alimentação, saúde, entre outros. E o que nos cabe muito propriamente na escola
que é a socialização dos saberes, né? Então, ou seja, a pesquisa demonstra aquilo que nós, ali no nosso cotidiano escolar, nas nossas unidades, nós já percebemos, mas a gente sabe que todas as políticas públicas, elas só acontecem quando a gente tem os números, os dados. Então, é para dizer, tem mais uma pesquisa para demonstrar esses números e toda essa diferença que existe no aprendizado de crianças negras e indígenas por conta do racismo no interior da escola. Acho que um dos princípios básicos para a gente conseguir avançar é dizer, assumir, né? Assumir sem meias palavras que o racismo ele se perpetua na nossa sociedade também por meio da educação, também dentro das nossas escolas. E acho que a gente não precisa ter medo de assumir isso, né? Porque se a gente não assume nem essa premissa inicial, fica muito difícil a gente avançar. Partindo dessa premissa inicial de que a gente, no nosso cotidiano escolar, estamos todos nós, de alguma maneira, seja voluntária ou involuntariamente, contribuindo para essa permanência do racismo, eu chamo aqui a gente para pensar no coletivo como poderíamos dar um passo a mais, né, nessa desconstrução, como poderíamos dar um passo além e, sabendo de todos esses dados, de todas essas pesquisas, como poderíamos fazer para que no nosso espaço nós pudéssemos, então, cuidar primeiro de quem cuida. Eu acho que eu faço essa chamada aqui hoje. Se a gente precisa transformar lá a relação que existe na escola com as crianças, as relações étnico-raciais entre pessoas, crianças, adultos, todas as pessoas que estão dentro da unidade escolar, então nós temos que nos pensar, né? Nos pensar enquanto pessoas que somos negras, indígenas, afro-indígenas e pessoas brancas. Todas nós que somos educadoras e educadores, nos pensarmos no nosso pertencimento e como é que nós agimos no nosso cotidiano com relação às outras crianças, às demais crianças que também têm os seus pertencimentos. Criança branca, indígena, criança negra. Pensar todos esses pertencimentos nas nossas ações cotidianas, que pareça mínima, no cuidado com os cabelos ali, no cotidiano, na hora da alimentação, não apenas os conteúdos curriculares científicos e tudo mais, que a gente sabe que precisamos estar atentos a eles, mas no corredor, na hora do almoço, em todos os momentos da escola, o nosso pertencimento étnico-racial, como é que eles se relacionam com os demais colegas, com os demais profissionais ali daquela unidade escolar e com as crianças. Eu acho que isso é para a gente pensar todo dia, da hora que a gente chega na escola, no portão da escola, até a hora que a gente sai. Né? Tem uma educadora que chama Clélia Rosa, que ela fala assim, se o racismo é cotidiano, o antirracismo também precisa ser. Porque às vezes a gente acha que é uma palestra, é um momento, é uma roda de conversa, é uma atividade que vai resolver e não quer mais falar sobre isso, né? Inclusive, a gente escuta muitas pessoas dizendo, mas de novo a gente vai falar sobre isso? De novo a formação é sobre esse tema? É de novo, e de novo, e de novo, e vai ser todo dia. E vai ser sempre. Porque o racismo está aí, cotidianamente atingindo as crianças e nós mesmas, pessoas adultas. E não somente negras e indígenas. As pesquisas mostram também que as pessoas brancas elas são atingidas de uma outra maneira, que é não conseguir se desenvolver como um ser humano pleno, que as crianças acreditam, né, crianças brancas, que elas estão no topo da hierarquia, e isso é mostrado para elas todos os dias. Isso traz, né, questões muito sérias para a gente de violência depois na vida adulta. Então, pensar que essa hierarquização que existe nas escolas, na sociedade, em todos os espaços, e o que a gente está tentando aqui é dizer, na escola não pode ter. Dentro da escola, não. Lá tem que ser um espaço seguro. E quando acontecer, a gente precisa saber
intervir da melhor maneira, né? Então, a chamada é para isso. Eu sei que meu tempo ali já está 5 minutinhos. Então, a chamada hoje é para que a gente pense também, se a gente quer atingir a criança, que o resultado chegue nela, para que esses dados da próxima pesquisa não sejam tão estarrecedores, que possamos pensar, então, em quem cuida das crianças. E eu acho que aqui, nesse momento, pensar em quem cuida das crianças é pensar em estudarmos um pouco mais sobre nossa própria identidade, sobre quem somos no mundo, pessoas brancas, negras, indígenas. Que pertencimento é esse? O que significa? Como é que eu me porto e como é que o mundo faz leitura desse meu pertencimento? E, sabendo disso, como é que eu me empodero enquanto educadora negra, indígena, afro-indígena, e como é que eu, enquanto educadora branca, compreendo que o branco não é o ser humano universal e que a gente precisa, então, contribuir cotidianamente para que essa hierarquização não apareça, não exista de nenhuma maneira no interior da unidade escolar. Foi lançado agora recentemente, né, todas vocês aqui, todos vocês acompanham, o currículo da cidade Educação Antirracista, que, como o Will leu ali no começo, né, eu fui uma das pessoas que participou da organização e da autoria e da concepção desse currículo, juntamente com a professora Jussara Santos e um grupo de professores da Secretaria Municipal da Educação. Estou vendo aqui Priscila, não sei se tem mais alguém que estava lá com a gente. Foi um trabalho, então, de escuta coletivo com os educadores e educadoras da rede. E aqui nós temos uma parte específica que fala sobre a educação infantil, que vai da página 192 a 206, que fala das brincadeiras, das materialidades e tudo mais, especificamente para a educação infantil. Mas eu gostaria muito de chamar a atenção para que todas nós compreendêssemos que esse material ele é inteiro, da página 1 até o final, para os educadores e educadoras da educação infantil. Então, não é para a gente separar essa partezinha da 92 e 206 para estudar nas nossas escolas. A gente precisa fazer a leitura dele completo, o estudo dele completo, porque foi pensado ali, no coletivo, quais os principais conceitos que a gente precisa dominar, conhecer, assim, na palma da mão, para a gente trabalhar com essas questões. Quais são os materiais que tem disponíveis na internet? Então, tem uma parte com links, com orientações para outros livros que você possa aprofundar os conhecimentos sobre os mais diversos temas. Vocês já viram, já tiveram acesso. Quem não recebeu o impresso, ele está disponível na internet, né, para que todos tenham acesso. O objetivo dele é servir de instrumento e ferramenta. Só que ele só vai ter sentido se a gente puder utilizar. Né? Não adianta dizer, a rede produziu o currículo, está resolvida a nossa questão. A gente precisa estudar esse currículo, a gente precisa utilizar esse material. Né? E a parte da educação infantil, mais focada, com direcionamentos dados aí, até pela própria fala das professoras, educadoras da educação infantil, estão nessas páginas que eu citei. Mas o livro todo foi produzido pensando, do início ao fim, uma formação para essas educadoras e para esses educadores, e que precisa acontecer por meio do estudo e da leitura, porque uma das maneiras da gente se empoderar enquanto educadoras é compreendendo do princípio ao fim, né? Por que estamos como estamos? Por que o Brasil é tão racista? Quais são as transformações que são feitas historicamente ao longo do tempo? Quais são as produções e contribuições que existem nas mais diversas áreas? Então, vocês viram ali que tem indicação para trabalhar ciências, matemática, geografia, todos os conteúdos, mas tem também indicações e orientações para as relações, porque a gente precisa começar pelas relações étnico-raciais. Então, para a gente se pensar enquanto educadora, educador antirracista, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, qual é meu lugar, qual é meu espaço nisso tudo. Pensando a branquitude,
né, as educadoras e educadores que são brancos. O que significa a branquitude? Qual que é o lugar da branquitude nisso tudo? Né? Então, o convite que eu faço para essa nossa conversa, pensando em cuidar de quem cuida, é pensando em formação, pensando em autoconhecimento, pensando num conceito que a Bell Hooks fala, né, aquela pensadora estadunidense, que é de autorrealização, que é a todo dia, no cotidiano, a gente conseguir aprender e se transformar. Então, a autorrealização, ela é tão prazerosa quando a gente realiza, né? Quem faz isso aqui sabe. E nos empodera, enquanto educadoras e educadores, para que, de fato, essa transformação aconteça no nosso cotidiano, na nossa vida, né, como um todo, mas quem é educador, quem é educadora, está no espaço privilegiado. Então, a chamada que eu faço é essa: antirracismo cotidiano todos os dias. E vamos nos cuidar, nos empoderando, aprendendo e conhecendo, dominando totalmente esses conteúdos que já estão disponíveis para a gente conhecer um pouco mais o jeito de fazer o enfrentamento ao racismo. Acho que começamos por aí. E começamos bem. Uma salva de palmas, gente. Obrigado, Silvane, por essa introdução maravilhosa. Sempre bom te escutar, principalmente porque você traz muito sabiamente essa perspectiva da educação étnico-racial para as negritudes, sobremodo. E aí que eu queria destacar, de fato, esse trabalho coletivo do currículo da cidade, principalmente a parte da educação étnico-racial, que é fundamental. E me parece que esse compromisso que a Secretaria Municipal de Educação tem feito, né, em contribuir na formação dos seus educadores e professores, é essencial. Então, de fato, essa convocação que você nos traz como educadores, principalmente para quem está na rede municipal de ensino, de como a gente estuda esse material, mas, para além disso, como a gente consegue fazer com que ele seja aplicado na sala de aula, junto com as crianças, junto com as famílias, que é primordial, né? E pensar que é currículo, de fato, não é projeto, né, gente? Senão a gente cai na velha máxima que nós, enquanto movimentos negros, temos lutado, que nós não podemos ser pautas sazonais, né? Nós somos projeto efetivo, né? Nós somos currículo, de fato, que a gente precisa existenciar. E aí tem, dentro do que você trouxe, Silvane, me parece uma convocação também outra, que é de nós nos pensarmos como sujeitos racializados, né? Porque me parece que sempre nós, pessoas negras e indígenas, somos confrontados a darmos conta ou protagonizarmos esses discursos, né? Enquanto a gente sente que as pessoas não negras, pessoas brancas principalmente, precisam também se entender como pessoas racializadas, porque isso é um ponto de partida essencial, inclusive, para as relações que a gente se propõe a fazer com as crianças e famílias, principalmente as crianças pequenas. Então, as referências que a gente vai, de fato, compartilhar com essas crianças, em sala de aula, nos espaços educativos, precisam partir também da nossa criticidade de nos entendermos como sujeitos racializados. E, a partir disso, eu queria já convidar aqui a Vanessa, a Palmari, para trazer essa perspectiva, né? O que, dentro da cosmovisão, dos cosmosentidos indígenas, nós podemos nos inspirar também para esses outros olhares também, sobremodo para os cuidadores e cuidadoras. Fique à vontade. Então, bom dia mais uma vez. Eu pensei em várias formas de como começar esse diálogo, mas a minha colega aqui já subiu o nível. Então, eu vou começar das questões mais simples, né? Então, se a gente for pensar em toda a construção lá do colonizador, quando ele chega aqui, ele coloniza pessoas pretas e indígenas de maneira diferente, né? Então, às vezes, a gente não é racionalizado pelo fenótipo, né? Às vezes, são coisas muito subjetivas, né? Mas hoje a gente tem uma questão primordial, que é pensar na população indígena que está nos centros urbanos, né? Então, tem as dificuldades da população indígena que está aldeada, né? Que essas têm educação específica e voltada para uma visão de manter e de valorizar uma cultura, e mesmo assim são precárias, a gente entende todas as contradições que nela estão, e tem as crianças indígenas que fazem parte do contexto urbano e dividem as mesmas escolas com vocês. Então, isso já é um desafio tremendo na questão cultural, né? Numa questão cultural que já está posta. Eu venho
pensando e fazendo um exercício, né, principalmente dos livros didáticos, né? Então, quando as minhas maiores dificuldades de pensar educação dentro do contexto urbano é como que a gente consegue trabalhar a proposta dos livros didáticos, porque aí o povo inca, né? O povo não sei, o povo lá do tantos povos, tantas etnias que foram dizimadas. Nem isso tem, mas dentro da escola, quando eu era criança, a gente estudou sobre os povos incas. E minha família, meu pai é descendente inca e minha mãe é descendente palmari, daqui do Brasil, né, daquilo que se demarca como território brasileiro. Então, todos esses conflitos foram perpetuando na minha infância, durante a minha infância inteira. Então, quando eu falava assim, ó, esse aqui é o meu povo. Esse aqui é o povo inca, é o meu povo. E a professora falava assim, não, esse povo não existe mais. Era como se eu não existisse mais. Então, eu convivi com isso, até entender coisas, questões que, não, eu existo, eu estou aqui. Então, antigamente falava que o povo palmari não existiam mais. E, no entanto, eu estava aqui também. E minha mãe também estava, e minha avó, e minha bisa, e todo mundo. Eu falei, gente, como é que não existe mais? Então, essas questões vão girando dentro da cabeça da criança indígena. São questões bem subjetivas também, que diz respeito ao nosso povo, que diz respeito à nossa identidade. E a gente vem apontando ao longo da história aonde que isso pode mudar. Né? Então, dentro das nossas cosmovisões, eu posso dizer aqui do meu povo, mas eu não posso dizer pelo povo caimbé, não posso dizer pelo povo pancararu, eu não posso dizer pelos outros povos. Mas tem uma coisa que sempre nos unifica, que é as nossas cosmovisões dentro do nosso território. A nossa relação com a terra, a nossa relação com o plantio, a nossa relação que a gente tem de não ser sobre a terra e nem de estar sobre ela. A gente é a própria natureza. Então, dentro da nossa forma de viver em comunidade, é muito diferente. Dentro de como vocês discutem a escola, por exemplo, separadamente de uma sociedade, e, às vezes, a escola abre portas para a sociedade entrar, né? E me parece que ainda não alcança, porque tem um imaginário, um simbólico ali de fragmentação entre escola e sociedade, uma diferença ali entre escola e sociedade. Dentro das nossas cosmovisões, o nosso povo, ele respeita as crianças. O nosso povo tem as crianças como seres sagrados. Nós precisamos nos inspirar nas crianças no dia a dia. As crianças é que traz felicidade. As crianças são filhas do sol. O sol é que tem essa função de iluminar nossos dias, de acordar todo dia e trazer uma felicidade, iluminar nossos caminhos, criando formas de que a gente seja feliz no nosso dia a dia. E isso é tão simples para a gente, porque o nosso território ele nos permite isso. Nossos territórios nos permitem isso. E aí, a representação dessa cosmovisão de sol, de lua, de universo, né, é representação da própria criança. Então, para a gente, a criança é o próprio sol. A criança tem que ser referenciada como uma forma de felicidade. Então, um pouco disso e pensando também, né, isso tudo, né, a lua influencia em toda a forma da gente existir, de toda a forma da nossa relação, do nosso plantio, da nossa colheita, e em tempos também de fazer tudo. Então, não é em janeiro, em fevereiro, que eu vou plantar um milho. É em setembro. Tudo tem a sua estação. Toda criança é uma estação. Quando ela cresce, quando ela nasce, quando ela vai crescendo, desenvolvendo, sendo adolescente, é uma estação. Eu não posso exigir da minha filha ser verão quando ela é inverno. Eu não posso exigir da minha filha ser inverno quando ela é verão. Então, coisas assim do desenvolvimento da minha filha, né? Eu vou remeter muito minha filha, porque eu uso ela muito como exemplo. Mas hoje, essa época, ela entrou numa época muito do desfraude, e eu venho falando para ela, filha, quando o sol nasce, o nosso corpo acorda, né?
Quando o sol nasce, todos os seres acordam. Então, o nosso corpo, ele também tem que acordar. E quando a gente está de fralda, o nosso corpo está dormindo. Então, a gente precisa tirar a fraldinha para o corpo acordar. E aí, eu vou mostrando para ela no dia a dia. Olha, esse fulano de tal acorda, os bichinhos acordam, os passarinhos acordaram. Então, a gente tem essas referências, né? Então, a forma como eu trabalho com a minha filha é diferente como a escola trabalha, mas eu quero somar dentro da escola. Eu quero ter o diálogo todo dia, não só com as professoras, mas com as coordenadoras, sobre de como está sendo a construção, de como está a educação, não só da minha filha, mas de todo mundo. Se tem alguma coisa que eu possa ajudar, se tem alguma coisa que eu possa colaborar. Então, assim, é um desafio muito grande pensar na questão da participação da sociedade com relação a isso, né? Então, eu penso que as formas comunitárias que os povos indígenas trazem em suas essências, em sua diversidade cultural, elas precisam ser mais buscadas como um exemplo também de convívio, de respeito, né, e de construção mesmo coletiva. Eu acho que... Não sei se estourou bem o meu tempo. Tá. Bom, e a questão, né? Como já estava pensando, já venho fazendo essa leitura há muito tempo, a nossa forma de viver, a nossa vida, ela gira em torno de uma espiritualidade, né? Então, ela gira em torno de crenças, que algumas culturas denominam como Nhenderu, a cultura mesmo da minha família denomina como Tatainti. Então, vão denominando, criando vários nomes, mas que as nossas culturas giram em torno disso. Então, toda a educação, a valorização das crianças, a valorização dos mais velhos, tudo é referenciado pela nossa espiritualidade. O que é bem diferente do modo de como a gente vive hoje, né? Não sei se vocês repararam, mas eu não uso cocar, eu não uso acessórios como os outros povos indígenas costumam usar, e isso não é todo mundo, nem todos os povos indígenas usam cocar, nem todos os povos indígenas usam os artesanatos que costumam a usar. Mas cada um deles tem um significado para si, e também tem uma questão de... Sou uma pessoa, mas quando eu uso uma pulseira, eu sou uma guerreira. É mais ou menos isso a minha fala, e eu agradeço muito de estar aqui. Axé. Gratidão, Vanessa. Gratidão. Inspirador. Falei com vocês que estou aqui diante de mulheres incríveis, né, gente? Totalmente inspiração. Dentro da sua fala, Vanessa, me atravessou várias coisas, mas uma que eu acredito que pode ser até uma ponte para passar logo menos para a Adriana, que é a simbologia do sol, assim, né? E o quanto, para mim, em particular, essa simbologia do sol, e que é um fundamento mesmo, né? Indígena, afro-indígena, mas também africano, é importante. E aí eu queria compartilhar também com todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando presencialmente, também pela internet, o quão é importante a gente pensar em outras pedagogias também para a gente trabalhar na perspectiva do antirracismo, né? Porque a gente só trabalhar com as pedagogias coloniais, eurocêntricas, ou as que compõem as nossas formações culturais de uma forma geral, elas não dão conta das complexidades, da diversidade ou da própria necessidade das existências plurais que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu queria compartilhar muito de uma pedagogia africana que se chama Kindenzi, que é a arte do Congo de cuidar de crianças. Deixo como referência para que vocês possam pesquisar a respeito. A pedagogia Kindenzi, que é fundada pelo filósofo estudioso Buzek Fukiao, vai dizer, entre tantos fundamentos, que o ser humano ele é um muntu. O muntu ele é o sol vivo. E é dever da comunidade, da família, zelar pela máxima potência desse sol vivo. Então, é muito importante a gente se compreender também o quão nós, papel de cuidadores e cuidadoras, precisamos zelar pela manutenção da máxima potência do existir das nossas crianças e das nossas famílias. E ele vai dizer também, nessa
filosofia que quando esse exercício do indesi, que é a pessoa que se coloca como cuidador e cuidador, se fortalece, esse cuidador também se fortalece em conjunto para que coletivamente, comunitariamente, a gente possa ser uma constelação solar. E, então, é um fundamento também que perpassa muito esse lugar da comunidade, da família, dessa responsabilidade que é coletiva. E eu acredito que essa perspectiva, inclusive, abre muito para passar agora para a Adriana, porque o trabalho que ela tem feito junto com a sua família, com as suas crianças, com a família Quilombo, é incrível. Então, eu queria muito, Adriana, que você pudesse compartilhar essas experiências, as práticas, de fato, que você tem vivenciado junto com a sua família para nos potencializar como sóis. Obrigada, gente. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando. A gente faz o trabalho na internet, mas quando a gente tem essa possibilidade de estar na troca pessoal, eu considero um grande presente. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e por nos ouvir, e obrigada por vocês estarem aqui comigo. Como o Will disse, a gente realiza um trabalho na internet há 6 anos, chamado Família Quilombo, eu realizo esse trabalho junto com meu marido, o Jones, com quem eu estou há 22 anos, e meu filho, Akins, que tem 11 anos, e Dandara, que tem 7 anos. Lá na internet, a gente se chama de Família Quilombo, porque a gente entende a nossa família como um espaço de resistência, de existência, de afeto, mas também de defesa dos direitos humanos. Um espaço antifascista, antimachista, contra todas as formas de preconceito e opressões, e antirracista também. A gente costuma dizer que temos construído no dia a dia uma forma de existir e de educar nossas crianças a partir também daquilo que a gente viveu, mas também das experiências que a gente vive. E essas experiências, elas não se limitam às experiências de racismo. É importante dizer que, embora o racismo nos atinja diretamente, cotidianamente, a gente não se limita ao racismo. Nós temos outras experiências. E eu lembro que, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente sempre vinha para a internet para falar de racismo, né, o tempo todo. E se a gente for pegar, as experiências de racismo, de opressão, de violência, a gente tem, de fato, pauta para todos os dias. E aí a gente percebeu o quanto ser pautados por essa violência estava nos adoecendo. Por isso, a gente entende que, quando a gente aparece lá fazendo uma viagem, fazendo uma dancinha, mergulhando, ou só dando risada mesmo, a Dandara é extremamente engraçada, gente. Se vocês entrarem lá nas redes sociais, vocês vão conhecer. Ou a Kins, que gosta de cozinhar, né? Um menino preto que gosta de cozinhar e gosta de falar das suas experiências de leitura. Quando a gente faz isso, a gente está usando os nossos corpos políticos para performar felicidade, para performar alegria, aprendizado. E isso também é político, isso também é transformador. Então, quando as pessoas acessam, né, as redes sociais da Família Quilombo, vão ver para além de experiências de racismo. A gente vai falar da nossa existência. A gente vai falar de uma família que se ama, uma família que lida com os seus conflitos no dia a dia e que existe. Eu estava falando para o Will que a gente, muitas vezes, eu sou assistente social, né? Eu sou servidora pública federal, sou assistente social, trabalho há muitos anos, sou formada há 20 anos, e sempre percebi a gente fazendo política pública, pensando política pública sobre famílias pretas, mas pouco com famílias pretas, pouco falando para famílias pretas, pouco orientando, mais do que orientar, ouvindo essas famílias, entendendo quais são as estratégias que a gente está construindo como família preta cotidianamente para lidar com essa educação. Eu falo da minha experiência de maternidade como uma maternidade preta. E aí as pessoas podem perguntar, mas maternidade não é tudo igual? Sabemos que não, não é, gente? A minha maternidade é uma maternidade preta de crianças pretas, e eu preciso, para lidar com isso no dia a dia, lidar com histórias que são minhas, com dores que são profundas, com conhecimentos também que eu preciso acessar no dia a dia, não só para estar nos espaços de discussão, mas para educar a Kins e Dandara nessa sociedade. Eu gosto muito de contar histórias. Eu também fiz uma colinha, porque eu também gosto de falar bastante. Eu gosto muito de contar história, e eu queria contar 3 histórias para vocês.
para ilustrar um pouco dessa experiência de maternidade e para vocês entenderem que quando eu soube, né, dessa mesa, quando eu recebi esse convite, cuidar de quem cuida, pensando em educação antirracista, na infância antirracista, eu falei, eu vou trazer histórias que são histórias pessoais, mas que poderia ser história de muitas outras mulheres. Eu estou vendo várias mulheres pretas, homens pretos aqui também, e pessoas que têm famílias pretas e contato com, né, com outras famílias pretas, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar nessas histórias. Primeiro, né, dizer que as crianças pretas estão mais expostas a violências e abusos, né? A gente já falou aqui a respeito disso. Mas a primeira história eu queria contar do meu filho, meu primeiro filho. Eu tive um filho na adolescência, eu fui mãe com 16 anos, pari o Jonathan na adolescência. E o Jonathan, ele faleceu depois de alguns meses, de uma morte súbita, mas eu quero falar da experiência de nascimento. O Jonathan nasceu numa experiência de violência obstétrica. E aí, quando a gente fala de infância, né, de primeira infância, a gente precisa entender como é que essas crianças pretas estão nascendo, como elas estão protegidas no momento do nascimento. Qual é a foto que vai para o álbum dela? Sabe aquela foto bonita daquele parto transformador? Qual é a foto que está indo para o álbum dessa criança? Qual a experiência de dor que essa mãe vivenciou, experiência de violência que essa mãe vivenciou no momento do nascimento dela? Quando a gente fala de violência contra a mulher preta, especialmente violência obstétrica, a gente também está falando de violência contra essa criança, no primeiro momento de vida dela. Então, Jonathan, ele foi desprotegido e violentado no seu primeiro segundo de vida. Ele não teve direito a um atendimento digno, porque a mãe dele estava ali parindo amarrada. Então, é importante que a gente entenda essas histórias, porque não é uma história isolada. É uma história cotidiana que está acontecendo no serviço, inclusive nos serviços que a gente trabalha. Uma outra história é da Dandara. Eu gosto de contar essa história, porque a Dandara é uma criança, né, de 7 anos. Na época dessa história, ela tinha 3 anos, e ela sempre gostou de conversar com as outras pessoas, sair para explorar o mundo, né? Ela é muito desenvolvida, é muito desenvolta, né, na relação com as pessoas. E aí, um dia, a gente estava no Parque Serete, no Tatuapé, e aí a Dandara resolveu sair de perto da gente. Num minuto de descuido, a Dandara saiu de perto. A Dandara tinha 3 anos, como eu disse para vocês. E aí, vocês imaginam o desespero na hora que eu percebi que a Dandara não estava ali. A gente saiu correndo, foi procurar. E eu lembro, eu estava descalça, eu fui procurar a Dandara, e perguntando, você viu, você viu, você viu? E aí chegou um homem branco perto de mim, e aí ele viu o meu desespero, e eu falei, você viu uma menina pequenininha, não sei o quê? Aí ele me olhou, ele falou assim, ela estava assim, descalça, igual a você? Aí eu falei, sim, é uma menininha, explicando. Aí ele falou assim, aí eu vi lá perto da saída do parque. A Dandara, ela atravessou o parque, ela passou, ela ficou um tempo rodando dentro de um parque que estava lotado de pessoas, sem que ocorresse a ninguém que aquela menina tinha uma família. E aí, gente, mais uma vez, pode parecer uma história isolada, mas quantas vezes a gente para no farol e sem que nos ocorra que aquela criança que está ali tem uma família? E muitas vezes que a família já passou por um abandono prévio, né, do qual, de certa forma, muitas vezes nós participamos. E aí Dandara estava ali, andando por aquele parque, a gente demorou um pouco para encontrar a Dandara, mas a Dandara era um corpo invisível. Ela estava ali e ela não foi socorrida, ela não foi atendida. Crianças negras são menos protegidas. Crianças pretas são menos acarinhadas. Crianças pretas são menos vistas. E isso aconteceu, e eu podia ter perdido a Dandara naquele dia. Uma terceira história, eu queria trazer uma história do A15, e eu fiquei em dúvida se eu trazia uma ou outra, trouxe duas. Primeiro, da professora rindo do nome do A15. A15 é um nome iorubá, que significa garoto guerreiro. A gente, quando engravidou do A15, a gente comprou um livro de nomes africanos para escolher. É extremamente rico para a gente, né? A15 sabe da história do nome dele. O nome dele é um nome simples, escreve A-K-I-N-S. Mas é extremamente importante para a gente.
Então, quando a Kins foi para o SEI, ele estudava num SEI em Itaquera, e aí, no SEI, foi o primeiro lugar que ele teve contato com uma pessoa rindo do nome dele, a professora. Falou, nossa, essas famílias gostam de inventar kkkkkk. A Kins. E aí ela achou estranho, ela achou difícil. A gente não acha difícil o nome com muitos N's, muito H's, né, e muitos F's, mas a gente acha a Kins estranho. Eu quero trazer uma outra história do Akins. Ele estudou um período também numa escola particular, e aí ele fazia natação. E aí eu percebi que as crianças saíam da natação todas penteadinhas, arrumadinhas, e o Akins sempre despenteado. Eu fui conversar com a professora, falei, olha, eu estou vendo que o Akins está saindo muito desarrumado, né, da escola, tal. E aí a professora falou assim, a gente não sabe arrumar, não tem ninguém que saiba arrumar. E eu falei, eu mando gel, você passa gel e faz assim. Gente, esse movimento não é difícil. Faz assim no cabelo dele. E aí a professora disse, que aqui não tem nenhuma professora preta, né, nenhuma pessoa negra que tenha essa experiência de cuidar, a gente não está... E aí, assim, eu já fui professora de educação infantil, e a criança pode chegar com qualquer cabelo, que se a gente tiver que arrumar, a gente vai arrumar. E aí, como é que a gente, como sociedade, está passando pano para essas escolas que estão dizendo, eu não sei cuidar. Sabe por quê? Eu não tenho contato, porque é diferente, porque é estranho, porque não é comum. Então, isso foi uma situação que perdurou bastante tempo e que a gente entende e precisa entender como uma situação de violência. As crianças pretas nas escolas são menos cuidadas, as crianças recebem menos afeto, e elas são menos tocadas, elas saem menos arrumadas, as pessoas se preocupam menos com a aparência dessas crianças. Bom, a gente convive com essa realidade, é muito difícil paternar e maternar crianças pretas sem adoecer, mas, ainda assim, juntamente com o meu companheiro, nós estamos desenhando caminhos possíveis para a educação de crianças pretas, para a educação dessas crianças num ambiente protegido. Esse caminho, ele tem 5 passos, e aí essa é uma tecnologia social sobre a qual eu tenho trabalhado, que eu tenho me dedicado para estudá-la, para entendê-la, para aprofundá-la, mas eu já queria dividir com vocês. A primeira é intencionalidade. Quando eu estava grávida tanto de Akins quanto da Dandara, eu já tinha a intenção da educação antirracista, eu já tinha a intenção de educá-las para se fortalecerem como crianças pretas que seriam. Desde a escolha do nome, até a escolha dos serviços que eu contratei, até a escolha do espaço do quarto, a bonequinha que eu ia colocar, ou o bonequinho, ou qualquer outra coisa, sempre foram com a intenção de trazer representação positiva para eles. O segundo é aquilombamento. Eu não educo meu filho e minha filha sozinha. Nós, como família, não estamos sós. Eu estou com outras famílias. Nós, pessoas pretas, nos fortalecemos no processo de aquilombamento. Isso é uma herança que nós temos. E nós precisamos usar essa herança para nos fortalecer. A gente não está só. A Dandara vai fazer aniversário agora, e ela falou assim, os meus convidados vão ser as crianças das famílias pretas. A gente tem um grupo de WhatsApp, que inclusive se chama Famílias Pretas, e aí os convidados e convidadas serão crianças das famílias pretas. Eles querem estar juntos, embora a 15 Dandara estudem em escola particular, e que tenha, né, eles são bolsistas numa escola particular, e convivam com muitas crianças brancas, mas ainda assim, na hora que vai estar naquele miúdo, dentro de casa, no acolhimento, eles precisam conviver com outras crianças pretas, né, para se verem, para se apoiarem, para crescerem juntos. Terceiro, referências ancoradas na ancestralidade, né? A gente tem
Lá em casa, a gente entende a África como a nossa herança também, né? Eu tenho no coração da nossa casa, a gente tem no coração da nossa casa uma estante em formato de África. A gente uniu no coração da nossa casa o que a gente ama mais, que são os livros, o conhecimento, a sabedoria e a África. As crianças têm muito orgulho de dizer, de contar para as pessoas de onde elas vieram. O terceiro, o quarto já, informação histórica decolonizada, aliada à inversão de valores. Uma historinha que eu adoro, que eu falo eu lembro que quando eu estava no 5º ano, mais ou menos, 6º ano, eu morria de vergonha quando a escola trazia a história da escravização, né, com aquelas pessoas pretas, para aquele menininho com a correntinha para a gente quebrar. Para quem tem, eu tenho 45 anos, então o pessoal que estava na minha idade, mais ou menos, deve lembrar desse desenho. E eu lembro que eu morria de vergonha. Quando começava a falar que o meu povo foi escravizado, eu tinha vontade de sumir debaixo do chão. E aí eu falei, bom, eu vou adotar uma estratégia. E aí, aqui está no 6º ano, eu falei assim, filho, você imagina a hora que começarem a falar de escravização na sua sala, imagina a vergonha dos seus amigos brancos. Vai ser muito difícil para eles, né? Vai ter que apoiá-los, porque vai ser muito difícil para eles entender o que os antepassados deles fizeram. E aí, gente, eu estou propositalmente invertendo esse valor. Eu estou enchendo a taça de coisa boa, porque eu sei como vai ser quando a escola for trabalhar isso. E, por último, para concluir, autoconhecimento e autocuidado. Nós precisamos nos conhecer, olhar para a nossa história, olhar para as nossas histórias de dores, mas nossas histórias também de proteção, né? Eu tive uma mãe preta que me protegeu quanto pôde, né? Um pai que me protegeu quanto pôde. Então, a gente precisa entender qual é a nossa história, se conhecer e se cuidar. Conseguir espaços de autocuidado, para que a gente consiga exercer a paternidade e maternidade sem adoecer e sem morrer. O racismo tenta nos matar todos os dias, mas a gente sempre combinou de resistir e continuar vivendo. É isso, obrigada. Muitas inspirações, né, gente? Incrível. Gratidão, colegas, pela generosidade da partilha. Contra as narrativas, né, Adriana? É isso. Quais são essas estratégias da gente continuar existindo e trazendo protagonismo para as nossas existências, contra narrativas, né? Importantíssimo. Dia 21 de novembro de 2020, tarde de sol de sábado, um dia após a popular consciência negra. No programa de iniciação artística da cidade de São Paulo, PIA, ocorre o encontro virtual de famílias da edição. Na oficina de boneques, a pergunta de uma menina negra ressoa em toda a sala. Piá, Piá, por que antigamente batia nos negros? Só por causa da cor da negra? Silêncio. 20 segundos de silêncio. A pergunta da menina é densa, dessas que causam nó na garganta, embarga a voz e nos paralisa sobre como responder. Piá, Piá, por quê? Por que essa crueldade toda? Por que o racismo segue matando o povo preto só por causa da cor? Por causa da minha cor? Uma das respostas que podemos oferecer à menina negra deve ter sintonia com a arte que produzimos, ou com a educação que produzimos. Que tipo de arte e educação nos propomos a produzir em uma política pública ou nas políticas públicas para as infâncias na cidade de São Paulo? E como essa arte e essa educação dialoga especialmente com as crianças pretas e periféricas? A necessidade de um projeto artístico-pedagógico pautado pelas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, versa exponencialmente sobre a relevância de uma educação étnico-racial para a negritude como uma possível resposta à menina.
A produção de uma arte e de uma educação decolonial é mais que um projeto de eixo estruturante, transborda a proposição de qualquer coordenação artístico-pedagógica, ou mesmo a militância de alguns artistas. A pergunta da menina para o programa escancara uma responsabilidade de todas, todos e todes nós. Nos convida a descolonizar o pensamento e a romper com a insistência da história e a arte única, porque toda história tem vários lados. Sankofa. Segundo a filosofia do povo Akan, significa nunca é tarde para retornar ao passado, ressignificar o presente e construir o futuro, segundo também o professor Abdias do Nascimento. A simbologia do termo é de um pássaro mítico que faz parte de um conjunto ideográfico conhecido como adinkras, do povo da antiga costa do Ouro, atual Gana. O gestual do pássaro, com a cabeça virada para trás, nos ensina a sabedoria de sulear a vida por meio do conhecimento ancestral, que possamos oferecer respostas com a nossa arte, com a nossa educação, inspirada pelas culturas afro-indígenas, pela magia da oralidade dos ensinamentos de terreiro, do vibrar do samba, da energia do funk e da potência dos territórios periféricos. A beleza de ser educador, educadora, é oferecer possibilidades estéticas, imaginários, encantamentos de reconhecimento para as nossas crianças e famílias. Essa responsa é minha, é nossa e é sua. Essa leitura que eu fiz para vocês agora faz parte de um texto que eu produzi nas edições que eu fiz parte do programa de iniciação artística PIA, que foi numa edição justamente de pandemia, né, no qual nos anos de 2020 e 2021 nós vivemos. E aí, dentro dessa prática, essa pergunta dessa menina negra nos escancarou essa necessidade da gente poder se perspectivar nesse sentido. E aí, muito diante dessa experiência e de tantas outras que a gente foi vivendo, estando em uma política pública na cidade de São Paulo de arte e cultura e educação, nós, artistas e educadores da edição 2020 e 2021, nos comprometemos eticamente, politicamente, esteticamente, simbolicamente, a poder devolver para a sociedade esse investimento que é da população. E foi por meio de experiências como essa que a gente conseguiu lançar esse livro que está aqui na minha mão, que se chama Piapuru, Livro Brinquedo. É um livro feito por artistas da sociedade civil, com apoio da política pública, da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, como uma ferramenta prática para munir educadoras e educadores, nas práticas mesmo de sala de aula. Esse livro está disponibilizado virtualmente, gratuitamente, para toda a população. Nesse momento deve estar passando alguns QR Codes que vocês podem acessar. Ele também está disponível no site do Livro Brinquedo do PIA também, para quem tiver interesse de baixar. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio também de alguns exemplares que a gente tem aqui. Mas eu gostaria muito de dividir esse comprometimento que os programas sobremodo da Supervisão de Formação Cultural da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, têm tido em fortalecer as ações afirmativas. Então, por exemplo, desde o ano de 2021, né, os editais que propõem a contratação de artistas e educadores desses programas têm ações afirmativas voltadas para as pessoas negras, indígenas, né? Nós temos ações afirmativas também de gênero, porque a gente entende que essa diversidade ela é importante para essa compreensão também de uma política de antirracismo, né? Porque a palavra antirracismo está muito na moda. E aí, se a gente não pensar antirracismo como uma responsabilidade, como uma autorresponsabilidade na prática, de fato a gente não vai conseguir nos pensar enquanto cuidadoras e cuidadores, pensar nessa rede de apoio que nos apoia também nesse lugar do fomento ao cuidado e, sobretudo, como a gente consegue fortalecer essas identidades de crianças negras e não negras também. Porque, afinal de contas, quando a gente fala também de antirracismo, a gente não está só direcionando para a população negra, mas, sobretudo, para a população não negra, que precisa também se compreender e se racializar, como a gente colocou aqui. Então, que a gente possa seguir nessas reflexões. Bom, nesse momento eu queria abrir para que a gente pudesse, quem tiver o desejo de fazer algumas perguntas, né, direcionadas às nossas convidadas, para que a gente possa também abrir um pouco para poder trocar com vocês. Então, se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão, que a gente direciona o microfone. Tem uma pergunta ali atrás, que levantou a mão, ali do lado direito. Isso. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Lucas, eu sou bibliotecário e sou
estou atualmente chefe do Núcleo de Serviços de Extensão e Leitura, que faz parte da... Sim? Tá. Atualmente eu sou bibliotecário no Núcleo de Serviços de Extensão e Leitura, que faz parte da coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, né? E os serviços de extensão, eles atuam em regiões periféricas, né, principalmente em regiões periféricas de alta vulnerabilidade social, instalando equipamentos de leitura. E aí, nesse sentido, a minha pergunta é qual a parte da literatura, né, o papel da literatura no combate ao antirracismo na primeira infância? Eu gostaria de ter a palavrinha um pouquinho de vocês sobre isso. Muito obrigado. A gente está aqui discutindo como a gente vai responder as perguntas e a gente vai se organizando, porque talvez a gente não tenha um tempo para muitas perguntas, a gente está aqui gerenciando o tempo. Vamos fazer bloco, então, de perguntas? Então, vamos lá. Então, vamos para mais uma. Se houver mais perguntas também. Isso, ó, temos aqui, colega de verde. Boa tarde a todos presentes. Sou Cristiane, da DIPED PJ, e eu queria dividir um pouquinho, contar um pedacinho da minha história com a Adriana, que me comoveu bastante, estou bastante nervosa. A minha segunda filha é negra, de pele não retinta, e nós escolhemos nomes africanos, procuramos também todo o significado, e nós ouvimos muitas falas no sentido, nossa, ela é tão bonita com o nome desse. O nome da minha filha é Maquena, que significa a feliz. Então, nesse momento, nós temos passado por diversos questionamentos, né? Por que esse nome? Por que esse nome para essa criança? Uma criança tão bonita com um nome desse. E é uma lástima, né? A gente ter que ouvir essas questões para um nome que, para nós, faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa ancestralidade. É isso. Vamos, então, de 2 perguntas, e depois a gente abre. Então, vamos lá. Fique à vontade, convidadas. Bom, posso começar, então, falando sobre a literatura, né? A literatura é importantíssima nesse momento, nessa fase, na nossa vida toda, né? As representações que estão postas na literatura, elas são representações que nos formam e nos dizem, né, quais são os papéis que são valorizados dentro da sociedade, como é que essa diversidade de pessoas ela aparece na sociedade. Então, na primeira infância, a gente tem ali os momentos em que as educadoras vão fazer a leitura, vão selecionar os materiais, né? Tem uma parte específica aqui no currículo que vai tratar sobre isso, porque nós temos hoje nas escolas uma diversidade de literatura infantil que há alguns anos atrás nós não tínhamos, né? A gente tinha só a Menina Bonita do Laço de Fita. Somente esse livro. E hoje a gente tem uma diversidade enorme de materiais e que nos ajudam, né? Que contribuem aí para que os educadores e educadoras possam fazer um trabalho com essa preocupação de ter a representação étnico-racial, seja de crianças negras ou indígenas, uma representação positiva, né? Então, esse cuidado na seleção do material, que hoje já existe uma vasta produção com essa preocupação, que traga uma representatividade positiva dessas crianças, que as crianças apareçam no mesmo patamar de igualdade que as demais crianças, porque como era antes, as crianças brancas todas calçadas, as crianças negras descalças, né? Se a gente for analisar os livros que eram produzidos, e alguns ainda são, sem essa preocupação com a representação positiva e não reproduzir ali na literatura os mesmos estereótipos presentes na sociedade, né? Se a gente for olhar hoje, com os nossos olhos de hoje, com os nossos conhecimentos produzidos hoje, para o Menina Bonita do Laço de Fita, por exemplo, a gente vai conseguir encontrar lá estereótipos da literatura adulta, como a representação da mulher negra enquanto mulata, né, sexualizada. Então, existe ainda uma produção
de literatura que não está preocupada em desconstruir esses estereótipos da população negra e da população indígena. Mas, felizmente, eu acho que isso aqui ninguém pode negar, né, que nós temos hoje uma produção imensa de materiais que já trazem essa preocupação. Então, vai dessa intencionalidade, né, que a Adriana trouxe aqui, que as famílias têm, que essa intencionalidade também aconteça na escola, no momento de selecionar qual vai ser o livro que eu vou trabalhar, né? E é lógico que o material pode apresentar um ou outro ainda, porque nem todo livro vai ser 100% cuidado. De repente, tem uma escorregadinha ali da autora, do autor, mas se a gente está com esse cuidado e com essa intencionalidade, nós vamos conseguir fazer uma desconstrução, uma complementação, utilizando esse livro. Então, acho que essa pergunta que foi feita aqui, da importância da literatura na primeira infância, ela é gigante, né? E é por isso que a gente precisa saber, na intencionalidade, selecionar esses materiais, trazendo essa diversidade. E com essa preocupação étnico-racial, mas também de gênero, né? E também das formas como vão ser contadas lendas e histórias da população indígena também, que essa é uma outra questão, né? Muitas das vezes, como aparece no livro, ainda acho que a questão indígena é ainda um tanto problemática na literatura infantil, produzida ainda hoje, que transforma todas as etnias como se fosse uma só, né? Então, fala ainda do indígena como se fosse um povo único, sem as suas diferenciações. Então, acho que o cuidado é a gente selecionar, na intencionalidade, aqueles livros que estão ali disponíveis para nós, fazendo a desconstrução necessária, caso a gente não tenha outro material para trabalhar, mas, preferencialmente, selecionando aqueles que a gente não precise desconstruir nada, né? Que a gente construa, que a primeira infância seja de construção. Porque uma das coisas que a gente escuta muito nos momentos de formação é que as pessoas ainda querem trabalhar com determinados autores que são muito problemáticos e falam, mas ali na hora eu faço a desconstrução. Isso na primeira infância não é muito possível, né? Talvez com os adultos a gente utilize esse material aí, Menina Bonita do Laço de Fita, para justamente problematizar, trazer as questões e tudo mais. Estou trazendo esse como um exemplo clássico que todo mundo conhece, mas poderia ser o Monteiro Lobato da vida, qualquer outro. Com o adulto ainda é possível desconstruir, mas na primeira infância não. Então, trazer essa seleção realmente ali no momento da contação de história, com essa preocupação de construir mesmo. Uma outra perspectiva que eu fico pensando também sobre a importância da literatura para trabalhar com a primeira infância, com as crianças pequenas, é o quão é importante também a gente trazer diversidade dessas literaturas e, principalmente, a diversidade pensando em escritoras, autores locais, aqueles que não são tão conhecidos também. Então, quero trazer até como exemplo o próprio programa no qual eu estou coordenando atualmente, que é o programa PIAPI, o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, que é uma importante política pública que está aí na maioria dos espaços culturais na cidade de São Paulo. Esse ano a gente está atendendo mais de 2.000 crianças e famílias, no qual o nosso processo artístico-pedagógico perpassa também as linguagens integradas. Então, a gente tem artistas educadores que atuam junto com as crianças pequenas, junto com seus cuidadores e cuidadoras, por meio da dança, do teatro, da música, da literatura, do circo, e o quanto que essa integração ela é importante. E aí a gente tem, e deixa até como uma referência para que vocês possam procurar saber dessas referências que por vezes a gente não conhece, uma literatura muito incrível que se chama de um livro, Aiô e as Formiguinhas, que é de uma das artistas educadoras que está no Piapi, que é a Tamis Ferreira, que é uma educadora incrível. Inclusive, ela tem até uma plataforma, também um canal que se chama Xirê de Quintal, desenvolvendo esse trabalho mesmo voltado à emancipação e o fortalecimento da identidade negra. Então, me parece que, para além desse exercício que nós, educadores e educadoras e famílias, precisamos fazer desde muito novo, até para bebês mesmo, da contação de história, de criar imaginários, de trazer essa referência da literatura, como a gente fortalece também, por meio da diversidade também, fortalecendo o trabalho de escritoras
autoras e autores também que, por vezes, precisam também dessa visibilidade para que a gente traga também essa pluralidade também das existências plurais que nós temos, não só da comunidade negra, mas também da comunidade indígena. E aí é um compromisso que eu acredito que nós precisamos ter, enquanto educadoras e educadores em geral, né? Oferecer essa diversidade para as famílias e crianças que a gente trabalha e convive. Bom, eu vou só pensar assim na questão da importância da literatura na educação infantil, numa maneira mais como um todo, mas trazendo também alguns relatos cotidianos que eu tenho com a minha filha. A minha filha, o nome dela é Unaí. Unaí significa menina preta. Por quê? Porque na minha casa, meu companheiro, ele é um cara preto retinto. E na minha casa, quando a minha filha nasceu, eu falei, nenhuma boneca branca vai entrar aqui nessa casa. E nenhuma literatura branca, e nada. Tudo que a gente tem na minha casa é de fortalecimento para nossas culturas. Quando eu me deparei com a realidade da escola, na escola tem algumas literaturas de pessoas pretas, que eu acho ótimo, que é o que eu mais me respaldo hoje, e literaturas de pessoas brancas, que é a grande maioria, né? A forma como a professora pega um livro de pessoas pretas e conta sobre a história, às vezes ela está lendo, mas às vezes ela só está disponibilizando o conteúdo, ela não está trabalhando de forma pedagógica sobre isso. Então, às vezes, eu tenho várias questões assim que na minha casa não entra isso, não entra aquilo. E tem várias literaturas pretas e indígenas que essas literaturas eu pego porque eu conheço fulano, conheço ciclano, e fortalecem um dialeto nosso, em Nhangatu, que já não se fala mais em Nhangatu. Então, eu vejo grande dificuldade desses acessos desses livros que entram dentro da minha casa e que são trabalhados. Às vezes, a minha filha aparece com alguma coisa que não foi dentro da minha casa que partiu, né? Então, às vezes, ela fala, eu sou uma princesa e pego alguma coisa rosa. E aí eu falo, mas a princesa também pode ser preta, vermelha, amarela, qualquer outra coisa assim. Então, assim, a literatura ela é muito importante, porque ela mexe no imaginário da criança. Uma das coisas que eu venho pensando bastante e refletindo isso coletivamente é que a nossa transformação ela perpassa pelo campo da imaginação. E isso não é só as crianças, isso é nós também. A gente precisa estar não só com a mente aberta, mas a gente perdeu a arte de imaginar. A imaginação ela te traz esperança para construir o novo. Então, muitas das coisas que está colocada para a criança, que eu falo, a gente precisa se espelhar nas crianças. As crianças ela traz uma imaginação, e às vezes não é lá o duende que vem e constrói uma cidade, não. É a arte de imaginar você sendo feliz, tendo seus direitos garantidos, tendo uma alimentação saudável, a arte de imaginar você dentro de um seu espaço, tendo segurança, tendo garantias de que você vai ficar viva, de que você vai ir e voltar para sua casa viva, sem ter medo de passar de um certo horário, você ligar para o seu companheiro para saber se ele está bem, se ele está vivo, ou se aconteceu alguma coisa com a sua filha na escola. Então, a literatura ela vem mexendo nesse campo imaginário, não só das crianças, mas dos professores também. Essa literatura ela tem que alcançar o imaginário do professor para que ele consiga imaginar e trabalhar pedagogicamente com as nossas crianças pretas e indígenas. E eu falo muito isso e compartilho muito dessa fala, dessa colocação dos nomes das crianças, que, para a gente, também foi uma pesquisa, né, que a gente teve, e achar uma identidade para a nossa filha com relação a essa mistura de identidades indígenas e pretas, e trazer o fortalecimento dela também para esse campo, né? Então, é isso, está colocado, né, para a gente uma questão que não existe mais só indígenas aldeados, existem indígenas em contexto urbano, e a gente está frequentando as escolas com vocês. Como que a gente vai pensar agora nessa diversidade? Uma literatura
que também traga diversidades, mas não só de povos e etnias indígenas, não. Tem muita pluralidade entre as pessoas pretas também. Nós somos povos plurais, né? Então, é isso. Eu acho que a gente vem fazendo essas provocações assim para a gente alcançar um dia, quem sabe, esses avanços, né? É isso. Bom, eu não vou me alongar, porque vocês falaram muito bem, né, a respeito daquilo que a gente pensa a respeito da literatura. Eu só queria complementar que não basta ter preta indígena no livro, a gente precisa olhar essa história, olhar com cuidado essa história. Existem alguns livros que têm crianças pretas e indígenas que eu não leio para as crianças em casa, porque reforçam estereótipos e preconceitos, ou porque trazem a mesma narrativa de dor e sofrimento. Eu estou bem cansada, né, dessa entrega que existe, grande hoje em dia, de livros que falam da criança que sofreu racismo, da criança que tem que resistir. Tem um livro que é lindo, da Lupita Nyong'o, que eu gosto muito desse livro, mas é um livro que eu não leio lá em casa, que ele fala de uma experiência de dor tão profunda que não faz sentido para as crianças lá em casa. Elas já sabem que isso existe, e eu não quero reiterar isso na minha leitura. Pode fazer sentido em outros espaços, mas eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado, para não dizer, olha, história com criança preta tem que falar de dor, história de criança preta tem que falar que ela é preta. Eu quero crianças pretas vivendo feliz, fazendo o que todas as crianças fazem. Eu quero as crianças pulando, nadando, subindo na árvore. Eu quero as crianças nem lembrando de raça e etnia, porque estão vivendo as infâncias. Eu quero para os meus filhos, meu filho, minha filha, eu quero a mesma experiência que crianças brancas têm, que não precisam se pensar enquanto raça. Então, eu tenho tomado esse cuidado. Não estou dizendo que esses livros não têm que ser lidos, mas eu estou dizendo que a gente precisa de critério, e a gente precisa tomar cuidado, e a gente precisa ter intencionalidade na escolha dos livros. Existe uma outra coisa que eu queria colocar, é que a gente, além de pensar em autores regionais, a gente precisa pensar em autores pretos que estão escrevendo. Existem muitos autores brancos que estão escrevendo histórias sobre crianças pretas. Existem bons livros de pessoas brancas escrevendo sobre crianças pretas, mas eu também quero saber onde estão os autores pretos, que têm menos recursos, que têm menos acesso, que recebem menos financiamento. Então, eu acho que é importante a gente também ter essa intenção na hora de escolher os livros. Agora, sobre o nome, como é seu nome mesmo? Cristiane. Cristiane, eu quero dizer primeiro que o nome da Maquena é lindo, maravilhoso. E você falando, eu me lembrei de uma história que o Akins já falou várias vezes. Mamãe, será que tem um lugar na África que a gente vai e tem um monte de Akins? Akins e Dandara, e a gente sempre imagina essa grande festa de Akins, Dandaras, Aiôs, Aishas. E eu só quero saber, nós estamos preparados para essa sociedade de Maquenas, Aiôs, Akins, Aishas? A gente está preparado? Se não estivermos ainda, que nos preparemos, porque essas crianças que estão desenvolvendo sua autoestima, ancorada na ancestralidade, na história do seu próprio nome, eu entendo que essas crianças, elas são grandiosas. Então, parabéns pela Maquena, que a gente siga transformando o mundo com os nossos pequenos de nomes africanos, sim. Muito bom. Ainda temos tempo, então queria propor aqui para a mesa da gente abrir ainda para perguntas. É bom que a gente vai se fortalecendo nesse lugar de troca, de poder escutar vocês e a partir também das perguntas a gente ir suscitando essa discussão. Então, temos mais uma pergunta ali. Quem puder levar o microfone para a gente, por favor. Se houver mais alguma outra pergunta, pode sinalizar com a mão para a gente poder continuar esse papo com vocês. Fique à vontade para a pergunta. Boa tarde, meu nome é Natália, sou uma mulher preta, não retinta, estou com o cabelo quase branco, e sou contramestra de capoeira, venho da periferia, de uma família de capoeiristas, estudo a cultura popular por conta, né, porque não chegou na minha capoeira quando eu era criança,
Então, chegou depois de adulta, o samba de roda, o jongo, o coco, o maracatu e tudo que tem tambor. Sou uma mulher de candomblé também, uma menina de candomblé, porque não sou nada lá dentro ainda. Então, tenho as referências pretas de todos os lugares. E, como uma criança que nasceu na capoeira, eu nunca tive problema em me reconhecer, e minhas filhas, que tenho 3, também já crescem nesse universo. E, na pandemia, que eu pude, de fato, adentrar aos estudos antirracistas, a conhecer autores, porque nunca me foi apresentado isso durante toda a minha vida, na escola, na faculdade, em nenhum lugar. E eu queria saber de vocês, mulheres, do Mano, que trabalha aí no Piapi, como que esses programas e como vocês veem os valores civilizatórios que a Zoilda Trindade enumerou muito bem, esses 16 valores, que a gente sabe que na roda já são presentes, né? Que é a comunidade, a oralidade, que é um fator que não está, então, tão ainda na literatura, porque se nós somos um povo que fala as nossas histórias oralmente, e a oralidade é uma coisa tão forte da nossa cultura, e quando a cultura começa a comercializar, por exemplo, com a capoeira, que deu uma grande embranquecida, né, por volta de 1950, por conta do capitalismo, começou a ter escola. Os mestres ricos hoje da capoeira, eles são brancos. Não tem um mestre preto rico. Por que será, né, minha gente? A gente sabe. Então, como que a gente traz de volta esses valores nas rodas? Como que esses programas pensam? Como vocês, quanto mães, pensam para os seus filhos esses valores, sendo que a gente já tem tudo isso nas danças populares, quando a gente senta em roda, quando a gente abre os nossos quintais, quando eu abro minha escola para fazer qualquer partilha, como que a gente pensa isso nesses programas? É isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Acho que podem seguir. Bom, eu vou falar a partir do meu espaço de exercício de maternidade. Eu podia falar, eu sou servidora pública também, mas eu vou falar do meu espaço de exercício de maternidade. Esses valores, eles são trabalhados cotidianamente na minha família. Assim. A gente se preocupa com esses valores. E é muito difícil, porque, como eu disse, as crianças estudam numa escola trilingue, particular, e aí eu vejo as crianças trazendo para casa valores que não são nossos, né, que não fazem parte da nossa história, da nossa ancestralidade. E o que eu faço no dia a dia, Jones e eu fazemos, é apontar para elas o que é na nossa ancestralidade, né, o que é da nossa ancestralidade, o que é da nossa história. Vou dar um exemplo. Minha mãe é uma grande contadora de histórias. Tem gente que deve conhecer, né? Minha mãe também cria conteúdo na internet. Margarida Arcebispo, tá, gente? Sigam a minha mãe. Ela tem 70 e poucos anos, 74 anos, e ela acabou de escrever um livro. E, na hora de escrever, quando ela acabou de escrever o livro, o Akins pegou, o Akins tem 11 anos, pegou o livro e falou: vovó, tem coisa aqui que eu acho que podia ser diferente e tal. E minha mãe falou assim: arruma para a vovó, então. E aí o Akins pegou... Ai, melhor assim, né? Aí, arruma para a vovó, então. O Akins pegou o livro e foi anotando isso. Então, quando ele estava anotando, né, no livro as coisas que tinha, ele foi entendendo, e a gente foi conversando sobre o quanto era importante ele olhar para aquela história como uma história dele também. Como era importante reverenciar aquele espaço do qual a minha mãe veio, porque também é um espaço que é o espaço dele também, que é um espaço que é da história dele. E aí o Akins foi fazendo, e daí depois, quando o livro saiu, ele apareceu como revisor do livro. O Akins foi revisor do livro da minha mãe.
com 11 anos, e aí ele foi anotando e dizendo, essa frase é linda, isso podia ir para uma camiseta, etc. E aí, ele, num dado momento, ele diz para minha mãe isso, né? O quanto ele quer seguir os passos da minha mãe, ele quer ser cozinheiro também, que ele quer seguir os passos da minha mãe. E essa ligação com os mais velhos, esse respeito, essa reverência, são valores nossos, são valores de África. E eu tenho, no dia a dia, a gente tem no dia a dia reforçado isso e conversado. É muito difícil, não é fácil fazer, mas isso é algo que isso é algo que a gente não abre mão do processo de educação. Compartilho muito da sua fala. Esses espaços, resistência. Vou começar assim. A gente sabe, nosso povo sabe, o que é sobreviver esse tempo todo, esses 500 anos de colonização dentro desse processo, desse território que demarcaram e chamaram de Brasil, e que para nós é Pindorama. Criar esses espaços é a forma nossa que a gente tem de resistência, né? A minha filha, que perpassa 2 ancestralidades, eu tento fortalecer ela o tempo todo com relação, eu levo ela para as aldeias, nosso povo parentes guaranis, e levo ela também para capoeira, e eu também estou junto com ela em outros blocos, o bloco da Zumbido. Então, estou com ela, e é isso. Quem vê eu Naí andando, correndo por aí, vai me ver junto, correndo com ela. Esses espaços, como eu venho trazendo na minha fala, como uma forma ocidental tem como centro de sociedade econômica, os nossos povos partem de outras formas. O nosso centro não é econômico, o nosso centro é ancestral e espiritual, né? Isso é ancestralidade. Então, se a gente está num país ocidental que o centro é econômico, e logo eles vão fazer esse processo de comercializar a nossa cultura, porque isso está posto. Só que a gente resiste, a gente já resistiu até aqui, e a gente está aqui hoje discutindo sobre isso, né? Então, talvez não tenha realmente uma fórmula que fale 600 gramas de coragem, 400 de rebeldia, mas que tenha caminhos que já existem, que precisam ser fortalecidos, né? Não tem uma receita, mas tem perspectivas, tem sonhos, tem imaginação, tem literatura para caramba para trabalhar com as nossas crianças, e se não tiver, a gente inventa, porque é isso que eu e a Unai faz. Às vezes não tem, então vamos construir uma história, uma outra história. E aí a gente põe você, a gente põe fulano, a gente põe ciclano, quem está no nosso redor e quem está participando da nossa vida cotidiana. Então, esse trabalho é cotidiano, e esse trabalho também deve ser da comunidade. Não existe uma pessoa que eduque uma criança, precisa de uma comunidade para educar uma criança. Então, aí é isso, é um processo de provocação que a gente vai fazendo aí ao longo desse dia e dessa tarde que a gente está construindo aqui juntos. Bom, agora aqui, né, da perspectiva da escola e dessas orientações que foram produzidas, obrigada aí por lembrar do nome da professora Zoída Trindade. É importante, né, lembrar as pessoas que trilharam esse caminho antes de nós. Ela está lembrada aqui também, porque nós retomamos todo o que já tinha de produção utilizada anteriormente, né, todas as orientações, porque por falta de orientação que não é, né, a gente sabe disso. A gente tem as orientações produzidas desde 2003, inclusive esse material da Zoída, todo disponível na internet. E aqui, nessa produção recente aqui do currículo da cidade, tem uma parte específica falando sobre capoeira, né, porque nós tínhamos em mente que a retomada desses valores
reforçar, né, que esses valores precisam ser trabalhados nas ações cotidianas no interior das unidades, onde ainda não são trabalhados, a gente precisava retomar isso mostrando quem faz. Então, tem alguns depoimentos aqui com relação às corporeidades. Então, a gente fala do hip-hop, mas a gente fala também da capoeira. E aí, para isso, tem um texto aqui, que é do mestre Valdenor, né, o mestre Valdenor Silva, que é mestre de capoeira há 50 anos, que é o presidente da Federação Paulista de Capoeira. Tem também o texto da Ana Cristina Souza, que conta o trabalho dela feito aí na EMEI Vila do Sol, né? Então, essa corporeidade, essa circularidade, que são valores civilizatórios afro-brasileiros e também indígenas, está posto aqui. Então, acho que a gente já entendeu que nós temos muitos elementos para trabalhar. Talvez o que esteja nos faltando para que isso se concretize seja, de fato, que as educadoras e os educadores tenham esses espaços para se pensar e pensar a sua prática, para usar tudo isso, né, que a gente já tem de produção, desde lá da professora Zoilda Trindade, que tem lá o mapa, né, com todos os valores civilizatórios afro-brasileiros, tem na produção feita anteriormente pela professora Vera Benedita, e tem aqui nesse currículo da cidade publicado recentemente. Então, corporalidade, musicalidade, circularidade, está tudo posto aqui, e também com exemplos e depoimentos de pessoas que já fazem. Então, acho que temos muitas indicações de modos de como fazer e também de exemplos de pessoas que já fazem. As unidades em que não ainda conseguem desenvolver isso, aí eu reforço, né? Vou ficar falando isso como um mantra. Precisamos cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida é promover momentos formativos, no caso da escola. Momentos formativos de fato, em que as pessoas possam se sentir bem, se sentir inteiras e compreender os conteúdos, a importância dos conteúdos, e não simplesmente como um peso, sabe? Que às vezes eu acho que quando a gente está falando que precisa fazer, não está fazendo, parece que as educadoras saem pesadas, cansadas. E a ideia é que a gente consiga o contrário disso, né? Que a gente consiga ter momentos formativos suficientemente produtivos e positivos para que as pessoas consigam compreender que isso não é para trazer mais peso, que isso não é para cumprir a legislação, mas que isso faz parte da nossa vida cotidiana. A gente teve aqui os exemplos trazidos das famílias, né, de vocês, que vocês estão trazendo diversos exemplos das famílias, que protege a criança daquilo que a escola vai fazer. Isso, para mim, é algo que mexe muito, né? Porque a escola tinha que ser um espaço seguro e que complementasse, que fosse parceira dessas atividades que são feitas de maneira tão cuidadosa nas casas, né? E, se isso não acontece, também a gente não pode deixar a cuidadora, os cuidadores, as educadoras e os educadores com esse peso. A gente precisa compreender que também gestores e gestoras entrar nessa conversa e promover, de fato, nas suas unidades, esses espaços formativos, para que esse peso possa ser transformado em ação e que essa ação traga leveza para todo mundo, para as crianças que precisam muito, mas também para as educadoras e para os educadores. Tem que ser leve, não tem que ser cumpra a lei. A gente chama a lei o tempo todo, porque é uma das formas da gente dizer, tem que fazer, gente. Mas a nossa intencionalidade, aqui com essa palavra que a Adriana trouxe, que acho que a gente precisa lembrar o tempo todo, é que seja feita de uma maneira que seja leve. Porque só vai ser transformador se for prazeroso e for leve, e não na marra, né? Acho que é isso. Ainda sobre essa questão dos valores civilizatórios que a colega colocou, queria trazer da perspectiva de política pública para nós, enquanto
política de arte e educação, né, que a gente tem desenvolvido junto à Supervisão de Formação Cultural. E aqui eu falo da experiência mesmo do PIAPI, do PIA, mas poderia ser de outros programas também, como vocacional. Eu fico pensando muito na importância de garantia mesmo, né? Como a gente traz, porque nas nossas comunidades, com os nossos pares, isso já é muito vivido, né? Agora, como a gente consegue também acessar e trazer isso como uma garantia dentro das políticas públicas. Então, primeiro, entender que isso é um direito, porque se as nossas existências estar nesse lugar é um direito, as nossas filosofias, os nossos valores civilizatórios, os nossos fundamentos, as nossas mestres e mestres precisam estar também. Então, eu sinto que nos programas das infâncias que a gente tem desenvolvido, né, ao longo desse tempo, a comunidade negra, né, o movimento negro, por meio dos seus artistas e educadores, tem pautado de maneira muito ética e comprometida essas existências também nos nossos processos artísticos pedagógicos. E isso tem sido muito bom, porque isso tem transformado, inclusive, as próprias práticas artístico-pedagógicas junto com as crianças, junto com as famílias, então isso é muito fundamental. Então eu fico pensando que, sim, são vivências que a gente tem, mas que elas precisam ser garantidas como agência de fato, como pauta de prioridade. Então, por exemplo, no PIAPI, nós temos uma organização de grupos de trabalho, onde todos os artistas contratados se organizam semanalmente para poder ter formações e trocas entre eles. E aí a gente tem temáticas que são muito das nossas comunidades negras, indígenas. Eu faço parte, por exemplo, de um GT que se chama Kindesi, Culturas Afro-Referenciadas Indígenas, voltada para as crianças e famílias, né? Talvez perceber um tipo de GT com essa temática alguns anos atrás dentro dos programas não era uma pauta, agora é uma pauta. Assim como no PIA, por exemplo, esse livro é a representação dos valores civilizatórios que a gente tem, porque a gente traz aqui, entre várias proposições brincantes, indígenas, negras, as nossas mestres e mestres também, né, dentro de uma publicação que é pública, feita por dinheiro público e que precisa, sim, ser publicizado. Então, nós que estamos atuando, né, dentro da prefeitura, dentro dessas políticas públicas, pautarmos com prioridade também esses valores que regem e traz para nós outros horizontes de ser e estar nesse mundo. Porque essas referências dadas coloniais, eurocêntricas, a gente tem percebido que não tem dado muito certo. É a criticidade que a gente tem percebido. Então, a gente tem que trazer o que a gente tem aprendido com aqueles que vieram, aquelas que vieram antes da gente. Eu acho que esse é o caminho também. Aproveitando com o microfone na mão, nosso tempo já está se esgotando agora, efetivamente. A gente tem alguns segredos de final que a gente está aqui fazendo. Então, nesse momento, eu queria propor da gente fazer o sorteio do livro do Piapuru. E aí eu vou pedir às minhas colegas aqui para ajudar. Não, de primeira mão, já vou fazer o contrário. Já vou presenteá-las com um exemplar desses livros que é tão importante. E aí eu acho que é importante dizer... Gente, eu estou fazendo um super merchan desse livro, sou suspeito para falar, né, porque sou coautor, mas para dizer que, de fato, ele é um lugar que a gente gostaria muito que as pessoas tivessem acesso. Então, a gente tem livros físicos do Piapuru nos espaços públicos da cultura, principalmente nas bibliotecas. A gente fez essa distribuição, mas vocês podem também acionar dentro do digital também, que é bastante importante. Então, vale a pena. Então, vamos para o sorteio? Vamos tentar fazer sorteio. Temos aqui 3 exemplares, e aí a gente vai usar aqui as nossas listas, e eu vou contar, eu vou contar aqui com as nossas colegas. Bom, vai ser assim, ó, vou começar pela Adriana. Adriana, eu vou te falar 2 números, aí você vai ter que escolher um desses 2 números. E aí, se essa pessoa estiver presente, ela vai ganhar esse livro, tá? Vai ser um pouco do formato que a gente fez ontem. Entre o número 3 e 6. Não, desculpa, entre não. Ou o número 3 ou o número 6, ó. Passei a dica errada. 3 ou 6? 6. Andréia Sobreira Ramires está presente? Não. Tá ou não? Tá, então vou pro 3. Ana Gardene Batista. Aê, ó, vai receber direto da mão da Adriana o nosso livro, Piapuru. Um livro que foi pensado também para as crianças, hein, gente? Tem muitas proposições de brincadeiras. Aí, agora eu vou pedir a Vanessa para nos auxiliar aqui também. Presta aqui, Adriana. Obrigado. Vamos lá, estou tentando ser democrático aqui nesses números, hein, gente? Vamos tentar. 3 números? Ai, pode ser. Exatamente. Ó. Então, vamos lá. Vanessa. Número 27
30 ou 33? 27. Ana Paula Feitosa. 30, então. Andréia Sobreira Ramires. Outro número? Arielle Maria Prates. Então vamos lá. Peraí, calma. Deixa eu ver essa nossa lista. Calma, vamos lá. Todo mundo está querendo... Ó, vou aproveitar que a Lígia está aqui. Lígia, a galera está querendo o livro brinquedo. A gente vai ter que fazer uma nova tiragem, hein? Vamos lá. Vanessa, número 12, 14 ou 15? 12, Lucas Carlos de Oliveira. 14, Mariana Bedix. Número 15, Milene Braga. Galera foi embora, gente. Vamos lá, peraí, calma, vamos chegar lá. Tô mexendo aqui, hein, gente. Então, vamos lá, ó. Vou passar número... Vamos lá, 94... Agora pode ser isso, 94, 99 ou 105? 94, Márcia Menezes. Deu? Sim ou não? Márcia, pode vir aqui, muito bom. Vamos lá. Vou pegar bem para o final agora, hein, gente? Fila da Esperança. Fila da Esperança. Pronto, vamos lá. Agora sim, Vanessa. Vai rolar agora, hein? Vai estar presente. Número 114, 120 ou 126? 120, Rosimeire. Só tem Rosimeire na inscrição. Aê! Tecnologia do Paranauê. É sobre isso também, hein, minha gente? Por favor, Vanessa, pode entregar. Acabou, esse era o último. Ó, tem mais um! Então vamos mais um, minha gente. Lígia, ó. Tá vendo, né? Supervisão de Formação Cultural, nova tiragem do livro Brinquedo. Depois a Lígia me mata depois dessa, né? Vamos lá, gente, ó. Vou também tentar ser democrático aqui nos números. Vou pegar uma outra lista aqui do meio. Que rufem os tambores. Última página, hein? É isso, do extremo. Sim, ó. Vamos lá. Adriana, me ajuda aqui. 2 números. 133 ou 136? 133. 133. Vanessa Dias de Oliveira. 136. Márcia Regina. Ok, vou aqui, ó. Número de trás. Números 53, 55 ou 57? 57. 57, Paloma de Brito. Aê! Eu adorei a empolgação. Eu ganhei o último livro. Por favor, Adriana. Muito bem. Lembrando, pessoal, que quem não ganhou, os livros estão disponíveis nos equipamentos públicos. Temos parceria com a Secretaria Municipal de Educação também. Então, várias unidades, né, também de bibliotecas da educação tem esse livro. Casas de cultura, mas principalmente as bibliotecas. Mas acessem também a versão virtual, que está a coisa mais linda. Um livro super acessível. Enfim, muito importante. Acho que eu estou falando muito dele, porque dentro da minha prática como formador, inclusive formador de professores pelas DREs, eu sinto muito as professoras, educadores pedindo isso. Mas exemplos de prática que dá para a gente utilizar com as crianças, e esse livro ele foi pensado justamente para munir, para inspirar, para fortalecer as práticas de educadores. Então vale a pena realmente buscá-lo como uma referência, tá bom? Bom, estamos chegando ao fim, então vamos para a nossa rodada de considerações finais. E aí a gente quer finalizar
também, depois dessa rodada de considerações finais, a Adriana vai compartilhar com a gente, né, uma declamação de uma poesia. E eu, que sou um artista do corpo, da dança do movimento, quero quebrar o protocolo um pouco com uma licença criativa, para a gente fazer uma prática de encerramento bem rapidinha, que envolve corpo. Porque, afinal de contas, falar de práticas decoloniais tem que ter corporeidade, minha gente. Então, a gente vai também vivenciar isso aqui, tá bom? Então, podemos começar com a Vanessa, considerações finais? Bom, o que eu vou dizer agora nas considerações finais, depois de todo esse diálogo, de todas as problematizações que foram aqui colocadas, é dizer o que é civilizatório. Será que existe só um modelo de civilizatório? Vamos lá, vou jogar reflexões aqui para terminar essa roda, porque o ciclo ele nunca tem fim. O ciclo, ele completa o ciclo e se inicia de novo. Então, isso aqui não é um final, isso aqui é um início. Isso aqui é o início de várias reflexões, né? Então, o que é civilizatório para o homem branco, para nós, é outra civilização. A gente parte de outros princípios civilizatórios. Então, tá na hora de a gente começar a conversar sobre valores civilizatórios nossos, sobre os nossos valores civilizatórios. E que nossas crianças tenham mais espaços também dentro das escolas, assim como a nossa perspectiva também do plantio, de recuperação de solo. Eu falei muito pouco sobre isso aqui, mas a educação ambiental ela é fundamental, né? De ensinar valores para nossas crianças. Também agradecer muito sobre estar aqui também falando sobre isso, sobre a perspectiva indígena, porque muita gente não sabe, não conhece, não sabe que tem indígena em contexto urbano, que também, de algum processo de apagação étnica, perderam suas raízes, perderam suas línguas, mas não perderam sua ancestralidade, não perderam suas referências ancestrais e não perderam sua conexão com a terra. Então, agradecer a todos vocês por estar participando desse debate. E eu agradeço a todos aqui também na mesa comigo, e foi um prazer enorme compartilhar esse diálogo com vocês. Muito agradecida. Também quero agradecer a escuta, né, de vocês que permaneceram aqui, não foram embora, não fugiram. Agradecer a escuta, a participação e o trabalho de cada uma e cada uma de vocês, que eu sei que as tentativas são sempre de fazer o melhor, né, no espaço em que a gente está, e acredito muito nas educadoras e nos educadores da rede. Sou fã demais. E dizer que agradeço também a todas as pessoas aqui que estiveram comigo nessa mesa. Foi muito bom ouvir vocês, muito aprendizado. Folheando o livro aqui, já estou louca para chegar em casa e ver esse livro, porque a primeira imagem que eu vi foi do mestre Negro Bispo, que é a quilombola do Piauí. E aí, como essas coisas são, até já me arrepio aqui, porque abri, vi o Negro Bispo, e, na sequência, a Vanessa fala que o círculo não tem fim, que o círculo ele sempre recomeça. E uma fala do Negro Bispo é que as gerações são sempre começo, meio e começo. Começo, meio e começo. Não existe fim. Então, também está presente isso na cultura quilombola, na cultura afro-brasileira, né? Então, se a gente se olhar, nos olharmos, né, nos olhos, nos compreendermos, cada uma na sua identidade, eu acho que é primordial isso. Vou repetir mais uma vez, vamos fortalecer a nossa própria formação, nosso próprio entendimento de quem nós somos enquanto educadoras e educadores, porque isso vai fazer com que a gente se perceba tão próximo, vai fazer com que a gente perceba o quanto as nossas culturas elas podem nos fortalecer no nosso cotidiano. E aí, se nós estivermos cuidadas, né, enquanto educadores e educadoras, enquanto cuidadores e cuidadoras, a gente vê a fortaleza aí do que a Vanessa fala, do que é na família dela, do que a Adriana fala, do que é na família dela, porque são famílias que estão fortalecidas, estão buscando, né, a todo momento se entender enquanto família indígena, afro-indígena, né, enquanto família negra.
E se a gente fizer isso cotidianamente, eu acho que nós seremos muito mais fortes e conhecedoras para fazer isso também pelas nossas crianças, né? Eu acho que a gente precisa proteger a nossa infância preta, proteger a nossa infância indígena e proteger as nossas crianças brancas desse conhecimento e essa hierarquização de que eles crescem pensando serem seres superiores, seres que podem discriminar, seres que podem ofender, xingar, e que, quando adultos, isso reflete muito, né, na nossa violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e isso tem muito a ver com o racismo cotidiano vivido e com o fato de crianças brancas crescerem achando que são deuses e deusas, né? Então, é isso. Agradeço demais a escuta. Estamos juntos e vamos nos fortalecer todos os dias, todas nós, todos nós, cada um na sua humanidade. É isso. Bom, eu quero começar agradecendo e dizer para vocês que eu trouxe um poema para dividir com vocês. Algumas pessoas já devem conhecer, eu fiz esse poema na semana passada, e é minha forma de agradecer e de continuar esse diálogo com famílias pretas. Conversar com famílias pretas me interessa muito, e conversar com outras pessoas que estão do nosso lado, né, que querem fazer a caminhada conosco, também me interessa muito. Então, agradeço pela escuta e pela companhia nesse processo. Eu vou ficar de pé. Tudo bem. Um dia me perguntei se eu pudesse escolher, teria vindo tão preta, retinta eu ia nascer? Se perguntar para a menina, aquela da minha infância, ela negaria, foi duro ser criança. Exposta, violentada, xingada, coisa e tal. Sem boneca parecida, comparada a animal. Para adolescente, também nem ousaria perguntar. O cabelo que ela tem nunca era de admirar. A boca tão escura, a pele que reluzia. Naquela lista da beleza, ela nunca aparecia. Sabe aquela fase em que a gente é paquerada? Que causa frio na barriga, quando passa, é olhada? Eu tinha um medo tão grande de por aí desfilar, de ver as caretas sem disfarce, as risadas que iam dar. Olha lá a neguinha, ela é sua namorada. O menino todo bravo com aquela caçoada, e eu de cabeça baixa, concordando envergonhada. No começo da vida adulta, se voltasse a perguntar, eu ainda teria dúvida se de mim ia gostar. Embora eu estivesse na luta para ser grande como sou, grande mesmo era a labuta para enfrentar o desamor. Daí eu escutava, você tem que se amar, ter orgulho da sua cor, seu cabelo, aceitar. Aquilo que até então era construto social, passou a ser minha responsa, que eu resolvesse o mal. Como pode esse jogo ter tanta perversidade? Minam nossa autoestima, não querem a nossa verdade, usam a nossa cultura, a nossa imagem para enfeitar suas casas, suas roupas, seus cantos de descansar, mas jogam em nós seus lixos, nos atribuem feiura, fazem de nós instrumentos para lidar com a própria secura. E a gente vai crescendo, tentando se livrar das amarras do racismo, das feridas que ele conseguiu causar. Eu não consigo entender qual foi a virada de chave. Quando aquela Adriana virou essa, de verdade? Talvez definir data seja um pouco demais, mas falar desse processo, isso sim, eu sou capaz. Preste muita atenção, mulher preta, chega mais. A terapia me ajudou as coisas a organizar, olhar sentimentos, devolver culpas, as dores a nomear. Era um momento que eu me dava, pela primeira vez, de falar sem pausas, de apelar para a sensatez, de sentir meu ódio, de me perdoar por todas as vezes que não consegui me amar. O segundo ponto que me ajudou foi a conexão com outras pretas, amor. Nada nesse mundo poderá explicar quando eu passo pela mana e fico ali a lhe olhar, o sorriso que escapa, um abraço aqui e acolá, as amizades que construí, também a militância. Afinal, o aquilombar-se é também a nossa herança. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que eu pari crianças que me fazem querer transformar o mundo onde elas vão viver. Toda vez que me olham como ser humano que sou, com todo
com toda a minha história, ainda assim com amor, aprendem que há caminhos que precisamos trilhar, mas que apesar das lutas, eu não sou só combatente. As levezas me encantam, gosto de seguir sorridente. Elas vão aprendendo que também se faz evolução, se amando e se deixando amar, com sentir além da razão. Eu me curo no A15, sobretudo na Dandara, que hoje ainda tão pequena, intensa, nada para. Acho lindo quando ficam ali a contemplar sua própria beleza e potência, e nunca dela duvidar. Acredito que o caminho se faz aqui, na caminhada. Enquanto eu falo com vocês, estou ainda sendo curada. Não sou forte o tempo todo, nem todo dia acredito. Mas se vim aqui falar desse caminho bonito, é porque sou grata ao axé e seu poder infinito. Vou terminar falando da mulher que me tornei, dessa potência preta, bem preta, na qual eu me transformei. Tantos anos para chegar nesse lugar que ocupo, que todo dia essa Adriana eu levanto e saúdo. Que prazer caminhar, podendo reverenciar minha própria história, me olhar, me amar. Apesar deles, é hoje o outro dia. Não sucumbi, não morri, não desisti, quem diria? Sou fruto das que vieram antes de mim, que construíram esse caminho que eu relatei aqui. E se há algo que pode te potencializar de verdade, é a real conexão com a nossa ancestralidade. Pretinha, preste atenção, olha para mim. Você não está sozinha, caminha firme, isso aí. Somos filhas de Dandara, de Carolina Maria de Jesus, de Aqualtune, Teresa de Benguela e Luísa Maim. Eu me vejo em você, sua história eu reverencio. Estamos a terceira vida e é potente o nosso fio. E agora a pergunta pode, enfim, fazer. Depois de tanta luta, quem és? Tu querias ser? Se não fosse a pele preta que ostento a reluzir, eu não seria essa mulher que vos fala aqui. Sou rainha, sou força, sou história, tenho um norte. Eu fiz o meu caminho, driblei a dor e a morte. A violência não vou, enfim, romantizar, mas que ela também me fez, isso sim, vou confessar. Mas também sou fruto daqueles que me protegeram, das mãos estendidas, do afeto, do zelo. Eu também sou princesa, sou carinho, sou bússola para o trajeto, sou delícia e encanto, sou tempestade, mas sou etos. E aqui, pensando bem, tinhosa como eu sou, bem posso me ver no Orum pedindo, por favor, me faça bem preta, azeviche, me pinta, que não... Por aqui no mundo, todo mundo sinta que não há existência final mais bonita que a da mulher preta, eu, mulher preta, retinta. Aproveitando que todo mundo está de pé, fiquem de pé e vamos para a nossa prática, porque se a gente está falando de antirracismo, vamos fazer antirracismo na ação, na prática realmente. Então, eu vou compartilhar com vocês uma brincadeira que eu faço com as crianças, geralmente em abertura de processos ou fechamento, e fica também como uma referência para a gente poder contribuir. Vou ficar no meio aqui com as minhas colegas, e aí é uma pequena coreografia com uma citação de oralidade. Então, eu vou fazendo e a gente vai fazendo em conjunto. Então, primeira coisa, fica perto de algumas pessoas, porque a gente está falando de unidade, de união, a gente tem que estar perto das pessoas. E a gente começa colocando as nossas mãos em cima da nossa cabeça. Em Yorubá, a cabeça significa ori, que é o poder do conhecimento, é sabedoria. E aí a gente vai fazer todo mundo junto. A minha mão segura a sua mão, para que juntas e juntos, aí faz esse movimento aqui, ó, de juntar. Possamos fazer, pezinho, o que eu não posso, o outro pezinho, o que eu não quero, os dois pezinhos, o que eu não consigo fazer sozinho. E só foi um ensaio, agora é para valer. Vamos lá, preparou, mão no ori, vamos lá. E a minha mão segura a sua mão, para que juntos e juntas possamos fazer o que eu não posso, o que eu não quero, o que eu não consigo fazer sozinho. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Mais forte agora. Ubuntu. Eu sou porque nós somos.
Axé para nós. Força de vida, força vital, para que a gente possa, enquanto cuidadores e cuidadoras, nos fortalecer, para que fortalecidos e fortalecidas, a gente possa empoderar, fortalecer e tornar uma vida saudável para as nossas crianças e as nossas famílias. Axé para nós.